Boa tarde, meus queridos irmãos, um forte abraço a todos. E estamos aqui nesta tarde para fazer mais um estudo bíblico. E esse estudo bíblico é polêmico. A maioria das igrejas crê na imortalidade da alma. Só que tem um detalhe. Deus disse que se tocasse ou comesse do fruto, certamente morreria. Quem que falou, usada por Lúcifer, que não morreria? Certamente não morrereis. A serpente, usada pelo maligno. Algumas pessoas usam a passagem de Samuel, onde Saul ia guerrear no dia seguinte, queria uma resposta sobre a guerra, não obtendo resposta nenhuma de Deus, foi procurar uma vidente que consultava espíritos dos mortos, e ali aparece o espírito de Samuel, mas nada lhe garante que seja o espírito de Samuel. Então veja bem, nada lhe garante que seja o espírito de Samuel. E 2 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 14, diz que Lúcifer e os seus anjos se transformam em anjos de luz. Então vamos fazer o estudo e ver, e você tire suas conclusões, tá bom? O sono da morte é o estudo de hoje, estudo número 18, tá bom? Oremos ao Senhor nosso Deus para que possa nos mostrar a verdade desse dilema, tá certo? A verdade sobre esse dilema. Maravilhoso eterno Deus, estamos aqui no impasse. Uns creem na imortalidade da alma, que existe consciência após a morte, outros dizem que não, mas queremos que o Senhor mostre o que prevalece na tua palavra. Venha ser conosco, com todos aqui que estão conosco também, nossos queridos ouvintes, a cada família aqui representada, e que a tua palavra fale alto em nossos corações, nos dando discernimento a respeito desse tema de hoje. A tudo te agradecemos com perdão dos nossos pecados, no doce e santo nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Esse é um estudo que dá muito bafafá, muito o que falar. Tá ok? Então vamos lá. Que é a morte no dizer do Senhor Jesus? Vamos lá. João capítulo 11. Nossa, nunca mais acontece isso. Aqui é João capítulo 11. Tá ok. João capítulo 11, dos versos 11 ao 14, diz assim, ó. Isto dizia e depois lhes acrescentou. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos. Senhor, se dorme, estará salvo. Os discípulos pensaram, os apóstolos pensaram ali, que era o dormir do sono, do descanso. Jesus, verso 3. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro está morto. Ou seja, Jesus se referiu à morte como um sono. Por quê? Porque para Deus, para se morrer, precisa matar o espírito. E ninguém consegue matar o espírito. Veja bem, o homem ao morrer retorna ao pó da terra de onde veio. E o espírito volta para Deus que o deu. O espírito está vivo na pessoa do Senhor Jesus. O Senhor Jesus voltando, ele devolve esse espírito, e a Bíblia ainda fala que é pelo falar. Sai o Espírito Santo na sua fala e ressuscita aqueles que morreram em Cristo na ressurreição do último dia. Foi isso, inclusive, que a irmã de Lázaro disse ao Senhor Jesus. Sim, Senhor, eu creio em ti, que o Senhor o ressuscitará na ressurreição do último dia. Ela chega a falar aqui, é só você ler o capítulo inteiro, que você vai poder averiguar isso. E Eclesiastes fala que o homem ao morrer retorna ao pó da terra, e o espírito volta para Deus que o deu. Tá certo? Então vamos lá. Fez Deus o homem para morrer ou para viver eternamente? Gênesis 2, 16 e 17. Vamos lá. Gênesis
capítulo 2, versos 16 e 17, diz assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore dos jardins comerás livremente. Pode comer de toda árvore. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus diz que morre, então morre, gente. Então existe morte na Bíblia. É Deus falando. Quem somos nós para nos opor a Deus? E agora olha o que a serpente, usada por Lúcifer, disse à mulher. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis. Olha, se eu falo que não morre, que há consciência após a morte, então Deus é mentiroso. E você acha que Deus é mentiroso? Em Deus só existe dádiva. Aliás, a Bíblia fala que a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo é a verdade. Vamos continuar. Então, eles foram feitos para viver eternamente. Somente em meio à desobediência que eles viriam morrer. Tá certo? Que perdeu Adão ao pecar? Ao pecar, ele perdeu a sua eternidade. Tá certo? Romanos 5,12. Vamos lá. Romanos 5, verso 12, diz assim, ó. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, olha lá, pecou, então um dia ele vai morrer. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Tá ok. Se todos pecaram, todos vão morrer. Como pode o homem mortal tornar-se imortal outra vez? Ou seja, como pode o homem mortal ganhar a eternidade? Ora, João 3,16. João 3, verso 16 diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, crendo em Jesus e se entregando a Jesus a cada manhã, em oração, em comunhão com a palavra de Deus, que nós vamos ganhar a eternidade. Que Jesus vai lapidando o nosso caráter por meio do Espírito Santo em nosso coração, vai lapidando nosso coração, nosso caráter, vai transformando nossa vida, a nos tornar apto a viver sempre com o Espírito Santo e viver em espírito e em verdade. E assim ele nos dá a vida eterna. 1 João 5,11. 1 João 5, verso 11 diz assim. 1 João 5, verso 11 diz assim: E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e a vida está no seu Filho. Deus nos deu a vida eterna, e esta vida eterna está em seu Filho, Senhor Jesus. Ora, porque o Senhor Jesus morreu por nós. Quando é que o ser humano passa a ter direito à vida eterna outra vez? João 5, 24. Vamos lá, 5, verso 24 está aqui. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Passou da morte, porque estava em morte sem conhecer a Deus. Passou para a vida, porque agora a verdade divina lapida o caráter. Prepara o caráter para a eternidade, por meio do Espírito Santo. É isso que ele está dizendo aqui. Passou da morte para a vida. Tá certo? Ou seja, na conversão. Na conversão é que nós vamos... Conversão é a obra de uma vida inteira, né? Porque quando você está no processo de conversão, você também está galgando o processo da santificação. Tá certo? Então, olha lá. Quando dará Jesus esta vida eterna aos que crerem? 1 Coríntios 21, 23. 1 Coríntios. Está aqui.
1 Coríntios, capítulo 15, 21 e 23. Do 21 ao 23 diz assim: Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Olha que maravilha! Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Tá vendo só? Que maravilha! Cristo foi as primícias, né? O primeiro a ressuscitar. Né? Cristo foi o primeiro a ressuscitar. Cristo foi o primeiro a ressuscitar, garantindo a nossa ressurreição. Certo? Houve ressurreição antes do Senhor Jesus? Sim, houve ressurreição antes do Senhor Jesus. Lá no Velho Testamento, não sei se foi Samuel, que deitou em cima de um doente e ele ressuscitou. Elias também, né? Deitou em cima do filho da viúva lá e ele ressuscitou. Mas estes ressuscitaram por sua própria vida. Milagre de Deus. Mas a ressurreição desses não garante a nossa ressurreição. Qual é a primeira ressurreição que garante a sua e a minha ressurreição? Se Deus quiser. A ressurreição do Senhor Jesus. A ressurreição do Senhor Jesus dá a garantia que a segunda morte foi aniquilada, a morte da perdição eterna, garantindo a ressurreição daqueles que estão em Cristo Jesus. Tá ok? Ótimo. Quando ele voltar em glória, seremos ressuscitados. Enquanto Jesus não vem, onde estão os mortos? Daniel 12, verso 2. Daniel, o profeta, fala sobre isso também. Daniel 12, verso 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Aonde que os mortos estão? Ele acabou de falar no começo do verso. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Estão no pó da terra. Certo? Porque o que acontece é o seguinte. Os átomos do nosso corpo vão se soltando. Vão se desintegrando. E a matéria deixa de existir. Tá? Tudo que você vê é junção de átomos. Poeira, o cosmos é junção de átomos. Um plástico, uma parede, uma porta é junção de átomos. Se os átomos começarem a se soltar, que é o que acontece quando morremos, nós voltamos ao pó da terra. Se desfaz. Tá? Então, estamos no pó da terra. Enquanto dormem, sabem os mortos qualquer coisa? Eclesiastes 9:5. Vamos lá. Eclesiastes 9. Eclesiastes 9, verso 5. Diz assim: Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Então, não existe consciência após a morte. O verso aqui foi bem claro. Tá? Mais claro que isso, impossível. Salmo 6, verso 5. Salmo 6, verso 5 diz assim: Pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Ou seja, morto não dá louvor, morto não tem recordação de uma outra pessoa, e assim por diante. Salmo 115, 17 também fala. Salmo 115, verso 17, diz assim: Os mortos não louvam o Senhor,
nem os que descem à região do silêncio. Os mortos não louvam o Senhor. Já viu o morto falar? Então como é que tem consciência? Tá certo? Que sai do homem ao morrer? Eclesiastes 12, verso 7. Verso 7 diz assim, ó, um dos versos mais importantes da Bíblia sobre a morte. E o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Olha o título do capítulo 12 de Eclesiastes. Os jovens devem se preparar para a morte, os jovens devem se preparar para a velhice e a morte. Se o jovem deve se preparar para a morte, imagine eu. Tá certo? E aqui está falando o que acontece, olha lá. O corpo volta ao pó da terra, como era, e o espírito volta a Deus que o deu. O espírito volta para a pessoa do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus, na volta dele, devolve esse espírito. Na ressurreição do último dia, ressuscitando aqueles que morreram em Cristo. Tá certo? Tem esse espírito, raciocínio e consciência própria? Salmo 146, 4. Salmo 146, verso 4, diz assim: sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Tudo que existe neles perece, consciência, vida, tudo. O próprio corpo vai deixando de existir, aquilo que eu falei para você, os átomos vão se desintegrando, até um dia que nem o osso você não acha mais. Tá certo? Que espírito é esse que sai ao morrer? Ora, que espírito é esse que sai ao morrer? O espírito que você ganhou quando você veio a essa vida, ou seja, o fôlego de vida. Gênesis 2, verso 7. Tá? Olha lá, então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Então, do pó da terra, o Senhor Deus tirou o cálcio para os ossos, o fósforo para o cérebro e assim por diante. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Fôlego de vida. O corpo mais o espírito, a pessoa é feita alma vivente. Tá ok? Então vamos lá. O homem era imortal. O homem tinha eternidade, era imortal. Pecou. Pecando-se, com o pecado ele tornou-se mortal. Pode tornar-se imortal novamente se ele ganhar eternidade na volta do Senhor Jesus. Então decidir o quê? Buscar o caminho da conversão. Para que possamos juntos ganhar novamente a eternidade por meio de Cristo Jesus, nosso Rei eterno. Apelo então do estudo de hoje, aceitemos a oferta que Deus nos dá, que é a imortalidade por meio do Senhor Jesus, ganhando eternidade na sua breve volta. Tá certo? E o meu desejo, a minha oração para você, meu querido, minha querida irmã, é que possamos juntos, né? Juntos, todos nós juntos, ganharmos novamente a eternidade. Romanos capítulo 16, o verso 27. Ao único Deus e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. É este a quem devemos buscar, o Senhor Jesus, o sábio, o verdadeiro sábio. Tá certo? Deus único, verdadeiro e sábio. É este quem nós devemos buscar a ganhar a eternidade. Um forte abraço, que Deus te abençoe grandemente, a você e a toda a sua família, o seu lar, a sua parentela, tá ok? Compartilha com seus parentes, amigos, se você desejar que todas essas pessoas estejam salvas, né?
Aliás, o verdadeiro cristão deseja que toda a humanidade seja salva, especialmente os nossos inimigos, a se converterem, né, por meio do Senhor Jesus. Ok? E até o nosso próximo encontro, aqui no canal da Irmandade. Tá bom? Que Deus te abençoe muito. Amém.